Ok. Boa noite, pessoal. Muito bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. E bem-vindo a quem estiver escutando também a gravação dessa aula. Obrigada também por esse acolhimento de escutar essa lição. E hoje nós estamos, então, dando sequência. Na verdade, hoje nós estamos concluindo o nosso capítulo 12, que é sobre o currículo do Espírito Santo. E para nós fecharmos com chave de ouro esse capítulo, nós temos hoje, na sessão 8, a atração do amor pelo amor. Então, esta é a lição que Jesus compartilhou no livro para nossa aprendizagem. E para nós iniciarmos, então, esse estudo propriamente dito, vamos fazer o nosso aquietamento e a nossa entrega de meta, que a gente já tem por hábito de buscar numa respiração mais pausada, onde a gente aquieta as nossas ansiedades, os nossos barulhos, todo aquele agito que a gente vem durante o dia, para agora, nessa hora de estudo, oferecermos o melhor da nossa capacidade de aprendizagem, o melhor da nossa memória ao Espírito Santo, para que ele nos guie e seja nosso professor e que ele se revele, através desse estudo de hoje, naquilo que nós estamos prontos e precisamos para a nossa aprendizagem, para nós voltarmos a reconhecer o que nós somos em Deus. Então, colocando essa meta, que nessa hora, agora, nós entregamos a nossa disponibilidade de aprender ao Espírito Santo, nós estamos prontos para vermos juntos o que Jesus tem a nos dizer sobre a atração do amor pelo amor, na página 247. E começamos no primeiro parágrafo, que tu realmente acreditas que podes matar o Filho de Deus? Essa pergunta, aparentemente, o ego diz, não, isso aqui é um absurdo, eu não ataco um filho de Deus, eu louvo a Deus, eu honro a Deus, e eu quero voltar a Deus. Mas Jesus está falando isso aqui para aquilo que aconteceu na nossa mente, lembrando que a nossa mente, nós estamos inconscientes dela, porque nós estamos conscientes apenas de um diminuto aspecto dessa mente. Cada um é só um ínfimo pedaço dessa mente. Então, nós esquecemos o que a mente acreditou. E o que a mente acreditou? Que ela se separou de Deus. Então, ela rompeu com Deus. Se ela rompeu com Deus, ela rompeu com o Cristo. Se ela rompeu com Cristo, ela acredita que ela matou o Cristo, porque ela tirou a si mesma do Cristo. Agora o Cristo não é mais íntegro. Então é isso que se passa na mente, e por isso que Jesus lançou de cara essa pergunta para nós questionarmos, porque isso está no inconsciente coletivo nosso, essa crença. Só que hoje nós precisamos questionar essa crença. Será que é possível mesmo que a nossa crença teve o poder de matar o Filho de Deus, de matar o Cristo, ou de separar o Cristo? É possível isso? E na continuação aqui, o pai escondeu o seu filho, e esconder aqui tem um sentido de guardar, não é que ele não quer mostrar algo a nós. Então, Jesus faz um apelo usando essa palavra forte, esconder, porque nós, na nossa ilusão, não enxergamos o filho. Então, o pai escondeu o seu filho com segurança dentro de si mesmo e o manteve muito distante dos teus pensamentos destrutivos, mas tu não conheces nem o Pai
nem o Filho por causa deles, por causa dos pensamentos destrutivos. Quando surgiu aquela crença de separação, aquela ideia de fazer algo a mais, um reino a mais para oferecer a Deus, o que isso proporcionou? A possibilidade de pensamentos destrutivos, porque Deus ou o amor não estava compartilhando dessa ideia. E esses pensamentos destrutivos são eles que escondem de nós a consciência de quem nós realmente somos. Atacas o mundo real todo dia, a toda hora e a todo minuto, e apesar disso, está surpreso por não poderes vê-lo. Olha o quanto Jesus nos conhece. Ele sabe que nossos pensamentos individuais, por serem individuais e só para nós, eles automaticamente estão atacando o mundo real. Lembrando que o mundo real, ele é todos os pensamentos amorosos que nós temos. Aqueles pensamentos, mesmo que nós os tenhamos misturados com contaminação do ego, o Espírito Santo os purifica e guarda só o que é amoroso. E ao nós nos identificarmos com a separação, nós estamos o tempo todo nos opondo a esses pensamentos, a esse mundo real, a essa amorosidade. E Jesus diz, como que pode? Você aprecia esses pensamentos destrutivos, você aprecia esses pensamentos individuais, você não aceita, ao apreciar o individual, você não está aceitando a totalidade que você é e você ainda quer se lembrar quer ver o mundo real. E isso é impossível. Para nós vermos o mundo real, nós precisamos estar alinhados com aquilo do que ele é composto. E ele é composto da extensão do amor de Deus. Se buscas o amor com o fim de atacá-lo, jamais o acharás. Pois se o amor é compartilhar, como podes achá-lo, a não ser através dele mesmo? Então, Jesus está nos explicando por que na experiência individual nós não encontramos o amor de Deus. Porque por querer ser individual, nós estamos nos opondo ao amor de Deus que é compartilhado. E para nós sentirmos ou estarmos cientes desse amor, nós também precisamos compartilhá-lo. E para compartilhá-lo, eu preciso, então, ser esse amor e não algo separado, algo individual. Por isso que ele diz aqui no 1,6, oferece esse amor, e ele virá a ti, porque ele é atraído para si mesmo. O amor sempre busca pelo amor. Se nós oferecermos, automaticamente teremos a lembrança também, o conhecimento dele. Mas se ofereces o ataque, o amor permanecerá escondido, pois ele só pode viver em paz. O Filho de Deus está tão seguro quanto seu Pai, pois o Filho conhece a proteção de seu Pai e não pode ter medo. Aqui Jesus está falando, então, do ser real que nós somos. Aquele a quem Deus se estendeu, o Filho de Deus, que ainda é o nosso ser, esse não está aqui no mundo dual. Esse não está aqui sofrendo. Ele está guardado na mente de Deus. Ele está seguro no amor de Deus. O amor do seu Pai o mantém em perfeita paz e não necessitando de nada, ele não pede nada. Entretanto, ele, que é o teu ser, está longe de ti, pois escolheste atacá-lo e ele desapareceu da tua vista em seu Pai. Então, isso é a história da queda, ou a história da separação de Deus. Ao nós escolhermos ver algo diferente de Deus, o que aconteceu? O nosso ser real, ele não desapareceu de nós,
mas ele ficou inconsciente para nós o sentirmos ou o presenciarmos. Nós deixamos de estar cientes dele. Como ele segue aqui, ele não mudou. O nosso ser, o Filho de Deus, o Cristo, ele não mudou, mas tu sim. Então, quem é esse tu? Nós, a nossa mente, como tomador de decisão, nós, na nossa consciência, nós mudamos. O ser, o Cristo não mudou, então o nosso ser não mudou, mas daquilo que nós estamos cientes, isso mudou, porque agora nós estamos cientes do mundo individual e nós estamos cientes de uma individualidade, de um diminuto aspecto da mente, como eu falei. Cada um está ciente apenas daquilo que o seu instrumento de comunicação, o seu corpo, tem o alcance de lhe mostrar. Então, por isso que nós, que somos a própria extensão de Deus, então, na consciência, nós mudamos. Mas o ser que Deus criou, então, o nosso ser não mudou. Pois uma mente dividida e todas as suas obras não foram criadas pelo Pai e não poderiam viver em seu conhecimento. Então, seria impossível permanecer no céu e, ao mesmo tempo, estar separado entre si. Então, isso Deus não poderia compartilhar. Deus não pode romper consigo mesmo. Então, por isso que nós mudamos. Quando fizeste com que fosse visível o que não é verdadeiro, o que é verdadeiro veio a ser invisível para ti. Então, quando nós escolhemos deixar de ver o céu, que é real, para ver a ilusão do mundo, e por isso ele quer dizer, quando trocamos o visível pelo que não é verdadeiro, trocamos a consciência do céu pela ilusão de um mundo, o que é verdadeiro, então, veio a ser invisível. Agora, o céu é invisível para nós. Nós agora não enxergamos o Cristo. O que nós vemos? A ilusão. Nós enxergamos o mundo real, o mundo dual. Nós sequer o mundo real dos pensamentos nós enxergamos. E isso é porque na nossa crença nós assim determinamos. No entanto, seguindo aqui no 3.2, no entanto, não pode ser invisível em si mesmo, aquilo que nós tornamos invisível, que é o céu, não pode ser invisível em si mesmo, pois o Espírito Santo o vê com perfeita clareza. Então, lembra-se que o Espírito Santo, assim como faz parte de Deus, ele também faz parte da nossa mente. E o Espírito Santo vê o céu com perfeita clareza. Para ele, ele é mais real do que a luz do sol para nós, porque o Espírito Santo, ele apenas vê o céu. É invisível para ti, porque estás olhando para uma outra coisa. Nós não estamos focados no céu. A nossa experiência como separados, como um diminuto aspecto da mente, nós estamos focados em ver o mundo real, um mundo dual, um mundo separado. Então, nós não estamos focados em ver esse invisível. No entanto, não cabe a ti decidir o que é visível e o que é invisível, como não cabe a ti decidir o que é a realidade. Então, a realidade não é a nossa crença que vai mexer nela. A nossa crença tem poder só na nossa experiência, mas não na realidade. O que pode ser visto é o que o Espírito Santo vê. A definição da realidade é de Deus e não tua. Ele a criou e ele conhece o que ela é. Tu que conhecias, esqueceste, e se ele não tivesse te dado um caminho para lembrares, terias te condenado ao esquecimento. Então, a realidade é só de Deus. E se Deus não tivesse criado um caminho para nós lembrar, e esse caminho é o Espírito Santo, se Deus imediatamente não tivesse nos dado o seu Espírito Santo,
nós teríamos nos condenado eternamente no esquecimento. Então, graças ao Espírito Santo, que retém para nós a memória do que nós somos em Deus, nós temos por onde despertar. Devido ao amor do teu Pai, nunca poderás esquecê-lo, pois ninguém é capaz de esquecer o que o próprio Deus colocou em sua memória. Podes negá-lo, mas não podes perdê-lo. Uma voz responderá a cada questão que perguntares, e uma visão corrigirá a percepção de tudo que vês. E aqui uma voz maiúsculo, novamente, o curso está falando do Espírito Santo. Então, nós jamais poderemos perder o amor de Deus. Nós podemos afastá-lo da nossa consciência. Nós podemos, como ele diz aqui, nós podemos negá-lo, mas ele continua na parte da nossa mente certa. Nós podemos nos identificar na mente equivocada, na mente do ego, e aí automaticamente não veremos a mente certa, a mente do Espírito Santo, mas isso não tira ele da nossa mente. Ele continua lá porque ele foi posto lá por Deus. E o que Deus colocou é real. Isso não pode ser tirado. Pois o que fizeste com que fosse invisível, deixa eu ver, falando da voz do Espírito Santo, que ele responderá à nossa percepção. No 4:4, pois o que fizeste com que fosse invisível é a única verdade, e o que não ouviste é a única resposta. Então, a única verdade, ela está na nossa mente, ela é invisível aos olhos humanos. Ela é invisível na experiência dual, mas ela é muito mais presente do que o nosso próprio corpo é para nós, porque está na nossa mente. Aquilo que nós tornamos invisível, como ele diz aqui, é isso que é a resposta, é isso que vai dizer aquela única pergunta que a gente jamais fez quando pensamos em separação, é o que sou eu? E o ego, até hoje, é a única resposta que ele nunca nos deu. E o Espírito Santo tem essa resposta. E ele a deu para nós. Mas enquanto nós escolhemos ainda estar na mente equivocada, nós não a escutamos, porque ela está apenas na parte da nossa mente certa. Porque só a parte da mente certa é real. A equivocada é uma crença somada a um pensamento. A Maria Emília levantou a mão. Pois é, não pude resistir, perdão por interromper, mas olha a sincronicidade da minha colocação no início da leitura, do O que sou eu. Exato. Obrigada. Gratidão. E só o Espírito Santo, Maria Emília, tem essa resposta. E o Espírito Santo que, enquanto nós enxergarmos esse mundo ilusório, o Espírito Santo, ele é invisível aos nossos olhos, mas não à nossa experiência, como a gente tem falado muito sobre os milagres, né? Então, o que eu sou? O Espírito Santo guarda essa resposta. Deus quer que tu voltes a unir-te contigo mesmo e não te abandonou em tua aflição. Então, Deus, embora ele não conheça o conteúdo ilusório aqui, mas ele sabe que o seu filho, se ele não está repassando o amor, então ele está na aflição. E Deus não o abandonou, Deus deu a resposta, ele deu o Espírito Santo. E Deus, quando ele diz que ele quer que nós nos unimos a nós mesmos, ele quer que nós voltemos a estar cientes do Cristo que nós somos. Porque esta é a grande falta que está por trás de toda a nossa aflição. O fato de nós não reconhecermos ou não lembrarmos do Cristo que nós somos. E aí, ao não lembrar disso, nós nos identificamos com uma coisa muito pequena, muito frágil,
uma coisa vulnerável, que pode ser ferida, que pode ser morta, e isso é causa de aflição, com toda certeza. Então, por mais que a gente tente melhorar a condição dessa coisa frágil, ela ainda é muito pequena para ter poder. Então, só o Cristo, que é a nossa realidade, que é invulnerável. E Deus almeja que nós voltemos a nos identificar com Cristo. Como ele diz, que a gente volte a unir-se contigo mesmo. É mais uma afirmação de que Deus sabe o que nós somos. E nós somos o Cristo. Estás esperando apenas por ele e não tens conhecimento disso. Então, nós estamos apenas esperando Cristo, o ser que nós somos. Só que aqui na nossa experiência parece que não. Esse impulso em querer se encontrar consigo mesmo, ele se materializa em milhares de desejos aos quais nós não sabemos decifrar, e o ego os confunde com coisas para si próprio, para engrandecimento próprio. Então, o nascedouro da fonte de desejos é da nossa vontade de nos reconhecermos, de nos unirmos com o Cristo que nós somos. Pois nessa consciência de quem nós somos, e isso é na mente, porque aqui intelectualmente nós podemos saber disso, mas a experiência vem da mente. Então é a mente que precisa ser convencida. É lá que está a mudança. E nós já vimos nesse capítulo e nos outros o que faz com que a mente seja mudada não tem nada a ver com o que nós pensamos intelectualmente, e sim com o efeito dos resultados dos nossos pensamentos. Por isso a importância de hoje, nós na nossa condição de ainda sermos individuais, trabalharmos com milagres. Porque os milagres, eles permitem que o amor dê a resposta àquilo que o ego fez, e não o ego. E aí, a mente que acreditava no ego e que projetou uma resposta pelo ego, quando ela enxerga a outra resposta do amor e não do ataque do ego, é aí que ela diz, espera aí, então eu não sou um ataque, então eu não ataquei? Eu pensei que eu receberia um ataque aqui, mas eu vi que a resposta foi amor, o que eu sou? É aí que a mente vai aprender que ela é amor. Então, não é pelo esse nosso intelectualizar, aprender aqui intelectualmente, é apenas para nós sabermos que nós precisamos abrir a nossa mente para o Espírito Santo para trazer a experiência dos milagres, ou seja, a experiência da correção da mente, de permitir que o amor faça, porque não somos nós que fizemos essa correção através dos milagres. O amor cuida de si mesmo, ele faz isso por si só. Mas nós precisamos querer isso, e por isso que nós aprendemos intelectualmente. Então, nós não convencemos a nossa mente, mas nós abrimos o canal para aquilo que convence a mente. Então, essa é a nossa decisão. Cada vez que nós vamos ao Espírito Santo para ver um resultado diferente daquilo que o ego fez, nós estamos permitindo que a nossa mente seja convencida de que realmente o amor é verdadeiro e não o ataque. Mas, continuando então aqui no 4, no 4.7, onde falou que nós estamos esperando essa consciência da nossa união com o nosso ser, com o Cristo. No 7, no entanto, a sua memória brilha na tua mente e não pode ser obliterada. Não é mais passada do que futura, sendo eterna para sempre. Então, essa memória, ela não depende do tempo. O tempo, ele está abaixo, ele é um subproduto do ego. Então, essa memória, ela é eterna. Ela nos foi dada na nossa criação e ela não pode ser obliterada. Ela não pode ser separada de nós. Nós podemos deixar de estar cientes. Por isso que a gente diz que a jornada nossa de separação de Deus,
é uma jornada de consciência e não uma jornada de fato. Porque de fato nada aconteceu, mas na nossa consciência aconteceu. E nesse sentido, não devemos negar que a separação aconteceu, mas levando em conta que na consciência ela aconteceu. Na consciência, nós de fato estamos aqui experienciando um ser diferente da nossa realidade. Ou, como o curso diz, nós tornamos o invisível real para nós, na nossa consciência, e aquilo que é visível, que é o Deus, o céu, o Cristo, para nós ficou invisível. Tu só tens que pedir essa memória e vais te lembrar. Então, quem que é o detentor dessa memória para nós? O Espírito Santo. Então, nós só precisamos pedir ao Espírito Santo a memória do que nós somos, e essa memória, o Espírito Santo anseia por compartilhar conosco. Essa é a função dele. Todavia, a memória de Deus não pode brilhar na mente que a obliterou e quer mantê-la assim. Então, enquanto nós queremos duas coisas, nós queremos a memória de Deus, mas também queremos ainda usufruir da nossa percepção dentro do ego, aí nós não estamos abrindo o caminho, como nós vimos na aula anterior, nós não estamos tendo uma única meta. Nós temos ainda duas metas. Nós queremos Deus, mas nós também ainda queremos essa experiência daqui. E não tem nada de errado com isso, Deus não está nos castigando ou condenando por isso, só que nós mesmos estamos. O preço de quem está pagando por nós termos duas metas somos nós mesmos. E esse preço, como Jesus sempre salienta, é muito alto. Nós pagamos um preço caro demais para termos essa experiência de sermos isso que o ego nos falou que nós somos, que é essa identificação ilusória aqui no mundo dual, no mundo que sequer é verdadeiro, mas na nossa experiência, enquanto tiver uma parte na nossa mente que acredita, ele para nós ele é real. Então não se nega o mundo ainda enxergando ele. E quando nós estivermos só com a mente certa, nem sequer a lembrança do mundo permanecerá, porque saberemos o que nós somos. Então, continuando aqui no 5.2, então vou começar de novo. Então, tu só tens que pedir a essa memória e vais te lembrar. Todavia, a memória de Deus não pode brilhar na mente que a obliterou e quer manter assim, pois a memória de Deus só pode nascer na mente que escolhe lembrar e que abandonou o desejo insano de controlar a realidade. O ego quer controlar a realidade, porque controlando a realidade, ele passa a existir. Se a realidade é real, o ego não é real. Então, nós temos que desistir de querer controlar a realidade. Tu, que nem sequer podes controlar a ti mesmo, dificilmente deverias aspirar a controlar o universo. Então, isso aqui, Jesus, o psicólogo que nos conhece tão perfeitamente, ele olha para nós e tu não vês como tu é confuso contigo mesmo e ainda queres controlar o mundo? Nem os próprios pensamentos nós controlamos? O Eliel levantou a mão? Eu sou professor de física. Sim. E aí, quando a gente estuda física, sim, a gente percebe que, se você analisar o que a gente tem do universo, as órbitas dos planetas, a gente constrói um monte de teorias para explicar o inexplicável. Quando falam assim, um corpo cai por causa da gravidade. E o que é a gravidade? Aí parece que a gente está explicando tudo, mas não está. Quando você vai estudar a gravidade, requer outras explicações que não explicam nada. Apenas parece dar conta de que a gente não aceita
não ter o controle dessas coisas. A gente fica lutando contra isso. Hoje eu estava olhando uma descoberta, por exemplo, que a Terra ela não orbita em torno do Sol. A Terra orbita em torno de um centro de massa que o Sol também faz uma pequena órbita em torno dele. Mas esse centro de massa não tem explicação também, porque não é nada. Só assim, não é nada entende, né? Entende-se. Não se tem tanta coisa para falar assim. Aí criaram vários tipos de conceitos, como matéria escura, energia escura, que são tipos de elementos que não tem muita explicação dentro da física, nem da quântica e nem da relativista. Então, mas tenta dar conta de algo. Assim, eu estava observando essa passagem onde fala que esse desejo insano de controlar a realidade, que fez a gente criar nomes para as coisas, desenvolver a ciência, desenvolver um monte de teorias, e a gente não consegue dar conta nem dessa pseudo-realidade, quanto mais da Nem da realidade ilusão não se real dá mesmo. conta, né? Nem da ilusão, exato. Nem da ilusão, quanto mais da realidade. Exato, porque se todo esse universo é a soma de um pensamento acrescido a uma crença, então é isso que mantém o pensamento de fazer isso acrescido à crença do próprio Filho de Deus. Tal é o poder. Então, como que agora, de dentro disso, nós vamos controlar o que está tão acima ou tão anterior a isso? Se nós somos o efeito, como que o efeito vai controlar aonde que está a causa? E sendo que a causa também não é ainda verdadeira, porque ela não compartilha da criação de Deus. Então está duplamente afastado. Nossa experiência já está afastada porque para nós o universo é tão real e é incompreensível. Mas a mente que o pensou e que deu a crença também está, ela que é então a soma de todos nós, que é ainda a união, a mente unificada, separada, antes da fragmentação, e ela pensou isso tudo, ela também ainda é um pensamento que ela teve e acrescentou a crença. E esse poder da crença, o poder vem da mente de Deus. Mas a parte equivocada, isso foi acrescentado por nós. E por isso que enquanto esse mundo for visível, o mundo de Deus é invisível. Quando nós despertarmos em consciência para o mundo de Deus, para o nosso ser real, toda a ilusão vai deixar de parecer que existe. Então, esse será, assim, o despertar e o fim do sonho. Como ele diz aqui, é muito louco para nós individualmente pensarmos nisso. Então, Jesus coloca isso para ver o quanto é arrogância pensar que nós aqui temos poder. E, ao mesmo tempo, a mente é toda poderosa. Mas não aqui, a consciência separada. Aqui só temos um poder, de escolher com quem olhar, com o Espírito Santo ou com o ego. É o único poder que restou para nós aqui. Como nós queremos olhar de volta? Com que professor nós queremos olhar de volta a toda a ilusão que nós fizemos? Mas, seguindo aqui, então, no 5.5, onde falou que nós sequer, no 5.4, que nós sequer controlamos a nós mesmos, então dificilmente deveríamos aspirar a controlar o universo, mas olha para o que fizeste do universo e regozija-te por não ser assim. Porque o universo, se a gente fechar os olhos e olhar só um diminuto aspecto dele, só um diminuto intervalo de tempo, ele parece perfeito, ele é lindo, ele é maravilhoso. Mas olha o todo, ele é conflito só, ele é luta só, ele o tempo todo está atacando, tudo que nasce no universo morre. Então ele
Ele não, por isso que ele diz, regozija-te por não ser assim, por o mundo real não ser esse universo que nós, aos nossos olhos, se apresenta. Jesus nos diz que isso é motivo de alegria, nós descobrirmos que existe um universo muito mais real. Existe um universo na mente de Deus. Mas esse só se torna visível a nós no momento que nós tirarmos o nosso investimento nesse universo físico, nesse universo não verdadeiro. Tirar o investimento é parar de querer ele, parar de acreditar. E como que a gente pode fazer isso? Por conta própria, não, porque por conta própria nós já somos ego. Então, nós temos o professor ou o guia que eu faço por nós. Volta-se novamente, tudo volta ao Espírito Santo. Então, é de novo uma questão de decisão. Com que mentalidade eu vou olhar isso? Seguindo aqui no 6, olha um apelo aqui de Jesus. Filho de Deus, aqui Jesus está se referindo ao Filho de Deus, a nós, porque é isso que nós somos. Não te contentes com nada. E esse universo aqui, na verdade, é um nada, porque ele pode ser simplesmente, quando a crença dele é retirada desse pensamento, ele deixa de parecer que existe. Então, ele não é nada. Então, não te contentes com nada. O que não é real não pode ser visto e não tem valor. Deus não poderia oferecer ao seu filho o que não tem valor. E nem seu filho poderia recebê-lo. Então, por isso que Deus não tornou esse mundo real, esse mundo dual, esse mundo do ego real, porque isso é um nada, e Deus não poderia oferecer em nada. É menos que tão pouco, porque é nada. Como que Deus iria querer que o seu filho ganhasse o nada? E como que um filho de Deus, sendo parte de Deus, poderia receber o nada? Foste redimido no instante em que pensaste que o tinhas desertado. No momento que nós pensamos que nós desertamos, que nós saímos do reino de Deus, ali nós fomos redimidos pelo Espírito Santo. Então, é só novamente uma jornada de consciência para nós aceitarmos isso. Tudo que fizeste nunca existiu e é invisível porque o Espírito Santo não o vê. Então, o Sol, as estrelas, esse universo físico nosso, essas energias separadas do universo, as ondas invisíveis, mas ainda físicas, tudo isso o Espírito Santo não vê porque não é real, porque não compartilha da criação de Deus. Entretanto, o que ele vê, o que o Espírito Santo vê, é teu para que tu contemples, e através da sua visão, a tua percepção é curada. Então, através da visão do Espírito Santo, nós podemos ver um outro universo, um universo que aqui no mundo físico, a contraparte dele é o mundo real, que é a soma de todos os pensamentos amorosos. Nós podemos lembrar na nossa mente de todos os pensamentos amorosos que nós tivemos e que nos foram dados. E esta é uma lembrança que vale a pena, então, cultivar esse mundo real. É isso que nos traz paz. Paz para a nossa mente. Fizeste com que fosse invisível a única verdade que esse mundo contém. Eu estava falando há pouco agora do mundo real. A única verdade que esse mundo dual aqui contém é o mundo real, é os pensamentos amorosos. E nós, até esses pensamentos, nós tornamos invisíveis. Nós não conseguimos guardar ou enxergar ou lembrar dos pensamentos amorosos que outros já tiveram conosco e que nós temos para com os outros. Então, nós tornamos isso que é tão real em Deus, nós tornamos invisível. A Josimari levantou a mão. Oi, Ingui. Oi. Por favor, você
Poderia dar um exemplo, assim, desses pensamentos amorosos? Os pensamentos amorosos, nós os temos aqui, mas como nós ainda estamos na mente equivocada, como nós temos o ego, eles vêm contaminados simultaneamente, eles têm uma parte amorosa, por exemplo, o amor que a gente tem pelo filho, por um irmão, por uma pessoa amiga. Cada vez que, ao invés de odiar uma pessoa, a gente tem um pensamento de amor ou de perdão, existem ali resíduos de amor. Não é um amor puro ainda de Deus, porque ainda tem contaminação egóica, ainda tem individualidade. Mas o Espírito Santo, é função dele, ele faz essa triagem, ele separa aquilo que é contaminação e ele retém na nossa memória aquilo que é puro amor, porque isso vem do reflexo do céu, reflexo de Deus. Então, mesmo de um amor, de uma flor que a gente aprecia, de um animalzinho que a gente aprecia, de uma comida que a gente aprecia, existe um resquício, um resíduo de amor em tudo que a gente faz. E é isso que o Espírito Santo guarda e torna real. Ah, tá. Então, são coisas da nossa rotina. Exato, coisas da nossa experiência, coisas da nossa ilusão. Então, o que é real dentro da ilusão? Quando a ilusão acabar, quando voltarmos à consciência do céu, o que vai restar da ilusão? Aqueles resíduos que nós pensamos, nós podemos pensar com como Jesus diz, uma fração de um nanosegundo com a mente do Espírito Santo. E o resto do tempo, tudo com o ego. O que é essa fração de um nanosegundo? Aquilo é o amor. Aquilo, porque o ego, ele não sabe amar. Mas nós sabemos. Então, onde que está esse resíduo que nos faz amar? Isso é real. Isso vem da nossa mente certa. Ok. Isso vem de Deus. E é isso que é guardado. Então, em todas as experiências que temos. Não existe uma experiência pura de amor aqui, porque nós ainda não estamos na experiência de céu. Alguém tinha levantado a mão? A Rafaela. Eu, Ingrid. Eu queria saber se através do instante santo seria possível ter esse microsegundo de amor também, mesmo aqui nessa experiência. Sim, o instante santo, ele já Mas o amor real, né? Isso, O real. o instante santo, ele já é o amor purificado. Na nossa experiência aqui, eu estava dizendo para ela que nós temos, mas a gente é tão misturado, que nós confundimos esse amor e não reconhecemos. É que nem a meta, quando a gente quer duas coisas que a gente viu na aula passada, a gente não reconhece quem é quem. Então, aqui, como a gente quer o amor, mas a gente também quer o apego, nós não reconhecemos o que é o amor. No instante santo é quando nós estamos no Espírito Santo. Aí nós reconhecemos só o amor. Aí obrigada, já é a forma pura do amor. Certo. O Robson também levantou a mão. Me escuta? Me escuta, Só acho, falar um pouco mais próximo. Está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Continuando sobre esse tema, sobre o amor aqui nesse mundo, a gente pode dizer que as pessoas que mais se aproximam de manifestar esse amor puro aqui nesse mundo são aquelas pessoas que já não têm mais ego, né? Como Buda, Jesus, os iluminados. É o que mais se aproxima. Sim, quando eles não têm mais ego, é porque eles já estão só no Espírito Santo, eles já são um puro amor. Então, isso é o único caso que é possível manifestar esse amor puro aqui nesse mundo. Em tempo integral é a iluminação, é Jesus, é o Buda, é os iluminados, é os despertos. Os que já não têm mais ego, porque eles já não têm mais o que contaminar, porque o que contamina é o sistema de pensamento de ego. Então, esses são exemplos de puro amor. Jesus é um exemplo de puro amor. Certo.
deixa eu ver aqui, nós paramos no... Então, falando aqui até vou repetir, aqui no 6:5. Tudo que fizesse nunca existiu e é invisível porque o Espírito Santo não o vê. Então, tudo que nós projetamos. Entretanto, o que ele vê é teu para que tu contemples e, através da sua visão, a tua percepção é curada. Fizeste, a gente já tinha lido isso, fizeste com que o invisível fosse a única verdade que esse mundo contém. Valorizando o nada, buscaste o nada. Então, no ego, nós valorizamos o nada porque não é real. E é isso que nós encontramos. Fazendo com que o nada fosse real para ti, viste o nada. Mas isso não existe. Então, novamente, Jesus aqui está falando do nível da unicidade perfeita. Nesse nível aqui, que ele diz não existe, ele está falando do nível de realidade de Deus. Dentro da nossa aprendizagem, a gente não nega isso aqui. Mas no nível de Deus, seria assim, no nível 2, nós não negamos aqui, nós aprendemos a olhar com o Espírito Santo. Já no nível 1, onde só Deus é real, nesse nível, nada daqui existe. E Cristo é invisível para ti devido ao que fizeste com que fosse visível para ti. Então, para nós, o Cristo só não é real e para nós o físico é real porque nós acreditamos na separação, no invisível, no nada. No entanto, não importa quanta distância tentaste interpor entre a tua consciência e a verdade. Então, olha, novamente, é uma jornada de consciência. Aquilo que nós estamos cientes e a verdade. Jesus está dizendo, não importa a distância entre eles. O Filho de Deus pode ser visto porque a sua visão é compartilhada. Então, mesmo aqui no sonho, o Filho de Deus pode ser visto se nós olharmos com o sistema de pensamento que compartilha, que é o Espírito Santo. Porque o Cristo, ele é ciente de tudo, porque ele compartilha. O Espírito Santo olha para ele, para o Cristo, e não vê nenhuma outra coisa em ti. Então, como o Espírito Santo só vê o real, o Espírito Santo, ele não nos vê como um corpo. Ele nos vê como um Cristo, porque ele sabe o que nós somos. Esta é a visão do Espírito Santo a nosso respeito. O que é invisível para ti é perfeito em sua vista e abrange tudo. Ele lembrou-se de ti porque não esqueceu o Pai. Tu olhaste para o irreal e achaste o desespero. Então, mais uma vez, pensando que algo que não é real fosse a nossa realidade, o que o mundo nos deu? Vamos falar daquele sentimento invisível, do invisível que o ego nos dá, o desespero. No fim das contas, tudo termina em desespero no ego. Todavia, buscando o irreal, que outra coisa poderias achar? Né? Como Jesus diz, o mundo, ele não é real. Ele não faz sentido nenhum, mas ele é absolutamente lógico para quem o projetou. Como que não encontrar desespero com tal pensamento? Como que não encontrar desespero se estamos dando realidade ao que não existe e colocamos fora da nossa consciência aquilo que é real? O mundo irreal é algo desesperador, pois nunca poderá ser. Então, ele nunca terá existência, ele sempre será nada. Então, por isso, ele sempre será desesperador. E tu, que compartilhas o ser de Deus com ele, nunca poderias te contentar sem a realidade. Então, Jesus, mais uma vez, fazendo apelo, não se contentem com o nada. Não se contentem com esse mundo, porque o mundo real, o mundo de Deus, é tão acima que isso aqui é indigno do nosso ser.
O que Deus não te deu não tem poder sobre ti, e a atração do amor pelo amor permanece irresistível. Então, quando nós optarmos pelo Espírito Santo, isso se torna verdadeiro para nós. Nós as experienciaremos a cada vez que a gente vai em pensamento e se une ao Espírito Santo, isso se torna real, que nada do que Deus não... que aquilo que Deus não fez não pode nos atingir, não pode nos alcançar. Mas não pode alcançar quem? Aquele ser que nós projetamos aqui no mundo, é óbvio que o mundo pode ferir esse ser aqui. E ele fere, e ele mata tudo que ele fez aqui. Mas ele não pode ferir o ser que nós somos. A nossa realidade não pode ser atingida por nada que Deus não tenha feito. E o amor, ele então ainda tem atração por si, porque mesmo aqui na ilusão, o amor nos acompanhou graças à memória do Espírito Santo. Então, por isso que, em última instância, até o último pedacinho da fração da mente que acredita que se separou, essa atração do amor vencerá. E ele voltará a se identificar com a totalidade. Pois é função do amor unir todas as coisas em si mesmo e manter todas as coisas juntas por estender a sua integridade. O amor é íntegro porque ele é de todos, e ele vai para todos, ele compartilha com todos, e ele cresce a partir de todos, de cada um individualmente e faz para todos. Então, esse compartilhar é essa função do amor, unir tudo, fazer de tudo. Por isso tem, naquela oração que a gente fizemos algumas vezes no início, que Jesus nos ensinou, que a gente faz uma alegação à luz, que uma luz, que o amor é igual à luz, onde nada fica de fora dessa luz. Então, essa luz, ela é o ponto comum de tudo, ela transpassa tudo. Assim, o amor, ele transpassa tudo, ele une tudo. Ele não deixa nem um cantinho escuro de fora da sua abrangência. E por isso, e nesse compartilhar está o todo, nesse compartilhar que está a nossa segurança, e não em proteger uma individualidade. Embora que, enquanto aprendizes, precisamos proteger o nosso instrumento de comunicação, sim, porque ainda precisamos dele para aprender, mas não para ser o nosso ser, apenas como instrumento de comunicação. O mundo real te foi dado por Deus em troca amorosa pelo mundo que fizeste e pelo mundo que vês. Então, como que ele foi dado por Deus? Através do Espírito Santo. Então, o mundo real, aquilo que o Espírito Santo tirou, ou que ele separou do mundo que nós fizemos, aquilo que ele tornou real, que é amoroso. Isso Deus nos deu, esse mundo Deus nos deu. E esse mundo Deus ama. Apenas toma-o das mãos de Cristo e olha para ele, para esse mundo real. A sua realidade fará com que todas as outras coisas sejam invisíveis, pois contemplá-lo é percepção total. Então, aqui Jesus está descrevendo o estágio final do despertar. Então, não pensem que Jesus está querendo que nós hoje paremos de ver o mundo dual para vermos esse mundo que para o ego é invisível. Mas nós precisamos saber disso. Isso aqui é como uma bússola. Isso aqui está apontando o rumo por onde que nós vamos trilhar a nossa mente, por onde que nós vamos seguir nossos pensamentos. Nós precisamos saber disso para escolher o Espírito Santo. O resto ele faz. Então, Jesus coloca isso, nós precisamos saber isso intelectualmente, mas esse saber intelectual, ele não vai fazer por si só, ele não vai nos trazer o mundo real, mas a experiência do perdão vai nos trazer o mundo real. A experiência de nós praticarmos olhar com o Espírito Santo, ao invés do ego, é isso que vai fazer a diferença.
Por isso que Jesus tem que nos falar disso, para nós primeiramente sabermos intelectualmente, para depois aplicar isso, e depois de aplicados os resultados, convencer nós, como tomadores de decisão, a nossa mente, de que o mundo real é muito mais verdadeiro do que esse mundo ilusório que aparentemente para nós é verdadeiro, por enquanto. O nada virá a ser invisível, pois afinal terás visto verdadeiramente. Então, este é o despertar, essa é a visão final do mundo. Sendo corrigida, antes no 6, a percepção redimida é facilmente traduzida em conhecimento, pois só a percepção é capaz de erro e a percepção nunca existiu. A percepção era uma crença. Então, por isso que a percepção redimida, a percepção do Espírito Santo, facilmente é traduzida em conhecimento. O que é isso? A ilusão daqui, a nossa percepção aqui, o que restou dela, os resíduos de amor dela, o que é verdadeiro nela, facilmente é traduzido em céu. Porque o céu é conhecimento, é um estado mental de conhecimento. Isso é o céu. Então, a percepção, ela é traduzida nesse conhecimento. Sendo corrigida, né, a percepção, ela dá lugar ao conhecimento, que é para sempre a única realidade. Então, o céu, o reino de Deus, ou o conhecimento, é tudo a mesma referência ao que é real. A expiação nada mais é do que o caminho de volta àquilo que nunca foi perdido. O céu nunca foi perdido, a não ser em nossa consciência. E é isso que a expiação restaura. Então, a expiação não traz de volta o céu, ele não foi perdido, mas ela traz de volta a nossa consciência do céu, porque nós deixamos de estar cientes do céu. É isso que a expiação faz. Teu pai não poderia ter deixado de amar o seu filho, porque ele é uno. Se Deus é só amor e o seu filho é a extensão de amor, como que a extensão de amor poderia falhar ou deixar de existir? Então, o pai não poderia deixar de amar o filho. E essa atração se faz sentir aqui na ilusão, e por isso que todos voltarão a lembrar da sua realidade, de quem são em Deus. Com isso, nós concluímos aqui o currículo do Espírito Santo. Então, isso é o currículo final do Espírito Santo. Jesus está nos ensinando o último passo enquanto ilusão, o último passo que o Espírito Santo tem para nós. O Robson levantou a mão. Lindo, esse último versículo está explicando, está falando ali aqui que Deus não te deu, não tem poder sobre ti. E a atração do amor pelo amor permanece irresistível. É uma ampliação disso. Sim, o que Deus não nos deu. Então, o mundo aqui do ego, o mundo dual, não foi Deus que nos deu. Então, ele não pode atingir o Cristo que nós somos. E o amor, ele atrai o amor porque nós ainda somos, mesmo aqui na ilusão, quem que está pensando essa ilusão? Quem que está pensando ainda o ser o Filho de Deus? Ele está equivocado nesse pensamento, mas ele o está tendo. E esse, que é o nosso ser, que está tendo esse pensamento equivocado, que possibilitou que na nossa consciência a experiência seja de que nós que somos esses seres individuais, físicos e psicológicos. Mas isso, Robson, como disse, isso aqui é o passo final, é bastante avançado, mas Jesus precisa colocar isso para quê? Para que a gente use isso como uma referência de saber o porquê
da razão de nós perdoarmos as ilusões, de por que seguir ao professor Espírito Santo e não ao ego. Porque o Espírito Santo tem a verdadeira alegria guardada para nós, e não o ego. Com a prática do perdão e com todo o estudo, a gente vai sendo convencido pelo Espírito Santo a chegar nesses estágios mais avançados. Exato, com a prática, os resultados nos convencem. Não é a teoria que nos convence. A teoria, nós só precisamos saber, tal como nós estamos estudando, para saber por onde praticar. Mas se não praticarmos, podemos decorar a teoria. Ela continua sendo um zero. Ela não tem poder de nos ajudar, a menos que a gente use a prática. E o que é a prática? Usar esses pensamentos para uma percepção diferente em cima daquilo que nos fere, ou seja, para o perdão. Obrigado. Quando vem testemunhos de amor em cima daquilo que a gente sabia que iria nos ferir, isso sim convence a mente, isso nos convence. Por isso que Jesus diz, no nosso estágio atual, nós não, ele aponta aqui como que é o céu. Mas no nosso estágio atual, nós precisamos de milagres para convencer a mente. Nós não precisamos que nos digam quão belo é o céu. Isso não nos diz nada. Mas os milagres, aquilo que a gente sabe que iria ferir e acontece de outra forma e vem por amor, isso convence. A Flora também levantou a mão? É o Filho de Deus que está sonhando, que é o mesmo que o sonhador do sonho. É isso, Ingrid? Isso. O Filho de Deus adormecido é o sonhador do sonho. É o sonhador do sonho. É, o Filho de Deus adormecido. A parte do Filho de Deus. Porque também é só um pensamento do Filho de Deus. É uma diminuta parte que está sonhando e já deu esse sonho já pela integridade do poder de Deus, que não tem como dar poder parcial. O poder de Deus, ele é infinito e ele é total. Então, um pensamento acrescido do poder de Deus já fez esse sonho, esse universo todo. Alguém tem mais alguma coisa a compartilhar ou a comentar? Ou alguma dúvida dessa nossa conclusão aqui desse capítulo do currículo do Espírito Santo? E semana que vem nós continuamos. Jesus é muito sequencial, embora que talvez não pareça. E nós vamos começar o capítulo sobre o mundo sem culpa. E isso vai clareando cada vez mais aqui dentro da ilusão, o mundo sem culpa. É o capítulo 13. A Flora ainda? Eu achei muito importante a pergunta da Josmari, e veio para mim o seguinte pensamento, a questão dos pensamentos de Deus, e muitas vezes a gente pode entender que são os pensamentos positivos que a autoajuda vende, e não é isso, né, Ingrid? Obrigada por trazer, não. Os positivos que o mundo vende, eles são o outro lado da mesma moeda. Eles são uma oposição do negativo. Então, eles não são ainda o amor, eles não são a integridade dos pensamentos do Espírito Santo. Os positivos são só o outro lado do negativo. Então, aparentemente, eles funcionam, mas todos sabem que eles nunca funcionam o tempo todo. Eles têm sua validade, é certo, né, que um dia eles deixam a gente na mão. Por quê? Porque eles são só um lado de uma mesma moeda, apenas o outro lado da mesma moeda. Então, os pensamentos, o amor que o Espírito Santo guarda para nós, que nós temos aqui, esses são eternos. Porque o Espírito Santo os traduz em Deus. E esses não têm oposição. Esses não têm nenhum apego pessoal. Não têm nenhum benefício. Eles simplesmente são amor. E pronto. O Robson também ainda levantou a mão. Em sequência, esse que você está falando,
Se nós temos nosso inconsciente uma culpa inconsciente, nós temos uma programação que faz com que a gente pense o tempo todo baseado nisso. Nós temos uma programação que é a culpa inconsciente. Então, no nosso dia a dia, a gente pensa que pensamentos que Sim, não já são... foi projetado assim pelo ego. É o piloto automático do ego pensar assim. Então, mesmo pensamento positivo, na verdade, é resultado de uma programação que nós já temos. Então, nós somos, grande parte, inconscientes. Né? Sim, e além do positivo e do negativo, então está a atração do amor. Que é ali que está a felicidade que Deus tem para o seu filho e o seu filho em companhia de Deus. Então, isso que a gente teve do currículo do Espírito Santo, como eu falei, isso é bastante abstrato na nossa experiência. Jesus precisa o colocar, mas ele agora entrando no mundo sem culpa, ele volta de novo a trazer isso para a nossa prática, como que no nosso dia a dia daqui nós podemos já nos beneficiar do poder de decisão. Então, isso nós precisamos, até para nós nos convencermos a utilizar, a levar nossos pensamentos ao Espírito Santo. Precisamos saber disso. Estou dizendo isso porque Jesus sabe e ele não espera que a gente saia de uma lição assim já iluminado. Não é isso. Então, ela é um norte, é uma bússola, ela é um motivador para nós seguirmos, para nós sabermos por onde fazer. Então, deixa eu ver aqui no chat, nós temos da Goianita Ing. No final, esse sofrimento nosso é uma espécie de castigo pelo que fizemos, castigo do ego, castigo de nós mesmos num nível acima, nós nos punimos porque o ego disse que aí nós nos redimimos, é o plano de salvação do ego. Nós aprontamos para Deus, nós nos separamos, agora nós somos culpados, mas se eu sofrer, Deus pode ficar bonzinho e pode me aceitar de volta, porque a punição de Deus seria pior ainda, é o que o ego afirma. Então, nesse sentido, sim, nós fizemos como castigo o sofrimento daqui, mas não nós separados aqui, não a Goianita. Isso vem da mente projetada. O Márcio levantou a mão? Oi, Ingrid, tudo bem? Tudo lá. Tira uma dúvida. Você disse assim, né? Jesus não espera que a gente compreenda isso e saia se iluminando, até mesmo porque nem dá, porque a gente tem tanta coisa na mente que a gente precisa realmente olhar para muita coisa e tirar muita coisa da frente para que isso aconteça. Então, na sua compreensão, na sua prática, o que Jesus espera de cada um de nós? Que nós reconhecemos que nós acreditamos nisso que ele acabou de dizer, que nós acreditamos que nós separamos, que nós acreditamos que somos merecedores de castigo e que, reconhecendo isso, que nós vamos ao Espírito Santo. É isso que ele quer nos motivar, para que a gente limpe esse porão, que a gente queira se livrar dessa culpa, que a gente queira desfazer essa crença em nós. Por isso que ele está nos trazendo isso. A motivação por detrás dele é essa. Que a gente reconheça, em primeiro lugar, que nós pensamos assim, e o mundo é uma prova do nosso pensamento, porque o mundo não é real, como é que eu posso ver ele? Então, ele é o meu pensamento, então eu preciso aceitar que eu tenho esse pensamento para poder levar isso para a correção do Espírito Santo. Se eu nem sequer aceito que isso é meu, como que eu vou levar para a correção do Espírito Santo? Então, por isso que Jesus, essa que é a motivação de Jesus nos ensinar isso. Entendi. Obrigado, Ing. Certo. A Márcia Campos também levantou a mão. Eu atrasada, porque eu fiquei toda perdida aqui, eu levantava a mão e achava que era isso. Com relação aos pensamentos de amor, eu tenho para mim que se eu
perceber um ataque, por exemplo, e não der ouvidos a esse ataque e pensar em Jesus e que o Filho de Deus não pode atacar nem ser atacado, esse é um pensamento de amor. Sim, é um pensamento que vem do Espírito Santo. Você está se alinhando ao Espírito Santo, e se você, de fato, acreditar nisso, não usar intelectualmente como para se convencer, mas, de fato, disser isso de coração, você está abrindo o caminho para que o milagre se manifeste, ou a cura se manifeste, ao invés do efeito do ataque. Entendi. E também serve para o pensamento de que quando eu olho para o meu irmão e me lembro que ele é o Cristo e não é o corpo que eu estou percebendo, esse também é um pensamento de amor, certo? Perfeito. Todos os pensamentos aqui do curso em Milagres, se alguém tem dúvidas quais que podem ser, todas as ideias daqui são pensamentos de amor. Todas. E claro que eu estou colocando quando você está consciente dessa verdade na mente. Você pode não vivenciar 24 horas por dia, mas você está, em alguns momentos, completamente consciente dessa verdade. Então, com esse olhar que eu estou falando de pensamento de amor. E esse instante que você está consciente, que o curso chama de instante santo. Aquele instante que nós aceitamos isso de fato. Porque a gente pode estar ciente ou da mente certa ou do ego, mas nunca dos dois simultaneamente. Porque a nossa mente, ela só pode ter o oposto dentro dela por dissociação. Ela separou a mente certa da errada e agora nós estamos conscientes sempre apenas de uma delas. E um instante, ou como Jesus diz, repetindo de novo, uma fração de um nanosegundo, né? Pega um segundo e divide em 1000. Daí pega um desses 1000 e ainda uma fração disso, que passado com o Espírito Santo, com o pensamento do Espírito Santo, já abre um canal para a cura daquilo que o ego projetou. Graças a Deus. E para nós querermos, então, praticar isso, que Jesus, ele nos coloca, então, esse material, e até mesmo porque nós somos curiosos mesmo, nós, de qualquer maneira, iríamos pedir para ele como que seria. Deixa eu ver quem mais levantou a... Olívia também levantou a mão? Levantei. Sim. Oi, Igni. Oi. No final dessa reunião, eu queria que você fizesse uma oração de Natal. No final, quando você for encerrar, que a gente fizesse uma oração bem linda de Natal. Olha, eu não escutou. Gostei da ideia, mas como sempre sou eu que faço, e nós já estamos 1 ano aqui, alguém, por favor, gostaria de levantar a mão e fazê-la por nós? Flora. Poderia ser? Ou alguém mais? O Márcio? Alguém? Que honra. Você, Flora. Vou me abrir, né, para a inspiração Isso. do Espírito Santo aqui com vocês. Nós estamos na unicidade da nossa mente, lembrando, né, do nascimento do Cristo. Será uma honra, então. Quero me concentrar, porque senão fico emocionada junto com a oração, tem que... Amado Jesus, amado Espírito Santo, Tu estás conosco neste momento, Tu estás conosco na celebração deste Natal, e celebramos neste instante santo o Cristo, a presença do amor, a lembrança da verdade,
em nosso ser. Que possamos, na celebração deste Natal, vivenciarmos o coração de Deus, a sensação de unicidade com tudo e todos. Que possamos nos abrir ao perdão, que possamos entregar tudo o que possa nos ferir em suas mãos, Jesus. E que através deste Natal possamos celebrar cada segundo, cada momento de nossas vidas na conexão com o seu amor. Que possamos fazer deste Natal a presença do amor nas nossas mentes, através da escolha do nosso tomador de decisão, pelo perdão, pelo amor e pela paz, além de todo o entendimento, que é o que somos. Que possamos celebrar a estrela que representa o despertar do Filho de Deus, aqui, agora, neste momento, e para todo sempre. Amém. 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 Que assim Lindo, seja. lindo, Amém. Flora, lindo. Amém. Gratidão. Ingue, todos. Obrigada Gratidão. pela unicidade que nós somos. Então, pessoal, com essa linda oração, desejo uma ótima noite a todos e estou desligando então aqui a nossa gravação. E muito grata, Jesus, por nos proporcionar esse estudo que tanto tem nos lembrado do nosso ser.